Howard Cosell havia sobrevivido a tudo. Ele defendeu Muhammad Ali quando o mundo se voltou contra ele. Recebeu ameaças de morte por defender os direitos civis. Lutou contra executivos de emissoras e fãs enfurecidos por décadas. Nada o atingia. Então, em uma noite de setembro, tudo desmoronou. Uma única frase durante um jogo de futebol americano desencadeou o maior escândalo da história da radiodifusão. O que ele disse que foi tão chocante a ponto de encerrar instantaneamente uma carreira lendária? A resposta irá surpreendê-lo, especialmente quando você descobrir quem o defendeu. Howard Cosell nasceu. Howard William Cohen, em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation, E.M. Winston-Salem, Carolina do Norte. Seus pais eram imigrantes judeus que fugiram da Europa Oriental para escapar da perseguição e encontrar uma vida melhor na América. Seu pai, Isidor, trabalhava como contador. Sua mãe, Nellie, era dona de casa. Eles acreditavam que a educação era a única saída para as dificuldades, e essa crença moldou o futuro de Howard. A família não permaneceu na Carolina do Norte por muito tempo. Antes de Howard completar 3 anos, eles se mudaram para o Brooklyn, em Nova York. O Brooklyn era lotado, barulhento e cheio de imigrantes tentando construir uma nova vida. Foi lá que Howard começou a desenvolver sua língua afiada e sua confiança inabalável. Enquanto outras crianças brigavam com os punhos, Howard usava as palavras. Ele lia livros, citava-os no parquinho e nunca recuava de uma discussão. Era inteligente, arrogante e sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Seu ego já estava se formando e nunca parou de crescer. Conforme foi ficando mais velho, Howard começou a entender o poder da identidade. Durante a faculdade de Direito na NYU, no final da década de Language Not Registered for Generation, ele tomou uma decisão pessoal e profissional. Ele mudou seu sobrenome de Cohen para Cosell. Disse que o nome vinha do nome polonês original de seu avô, antes de ser alterado em Ellis Island. A mudança de nome não era apenas uma questão de orgulho familiar. Era também uma forma de se destacar em uma área onde ter um nome judeu poderia ser um obstáculo. Cosell não queria se misturar à multidão, queria ser lembrado. No ensino médio, na escola Alexander Hamilton, no Brooklyn, Howard se tornou editor de esportes do jornal da escola. Mesmo assim, ele não escrevia textos superficiais. Escrevia opiniões incisivas e ousadas. Alguns alunos o detestavam. Alguns professores o admiravam. Mas ninguém conseguia ignorá-lo. Ele não tinha medo de criticar treinadores ruins ou jogadores fracos. Com apenas Language Not Registered for Generation anos, já agia como o comentarista esportivo implacável que se tornaria. Aos Language Not Registered for Generation, Cosell já havia conquistado 2 diplomas na AISU, um bacharelado em literatura inglesa e um diploma em direito. Isso era raro. Ele era inteligente, ambicioso e estava progredindo rapidamente. Mas o sucesso não era suficiente. Ele não queria apenas um emprego estável. Ele queria influência, fama, uma voz. Seus pais estavam orgulhosos, mas não compreendiam totalmente a chama que impulsionava o filho. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Cosell se alistou no exército dos EUA. Serviu como major no corpo de transporte de Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation, no porto de embarque de Nova York. Era uma enorme responsabilidade. Ele ajudou a organizar o transporte de tropas e suprimentos através do Atlântico. Um único erro poderia atrasar missões inteiras. Mas Cosell prosperou, conquistou sua patente ainda jovem e se tornou um dos oficiais mais jovens nessa função. Ele era calmo, eficiente e sabia como fazer as coisas acontecerem.
Esse trabalho mostrou que ele conseguia lidar com pressão e poder. Enquanto estava servindo em Nova York, Howard conheceu a cabo Mary Edith M. Abrams, uma sargento excêntrica. Na época, era contra as regras que oficiais namorassem praças, mas Costello não se importou. Ele foi direto a um general e pediu permissão. Essa atitude exigiu coragem e muita burocracia, mas o general aprovou. Howard e Amy continuaram se encontrando, apesar das dúvidas da família dela, que era presbiteriana conservadora. Costello nunca deixou que regras o detivessem, nem mesmo no amor. Eles se casaram em Language Not Registered for Generations, QX, enquanto ele ainda servia no exército. O casamento aconteceu no gabinete de um juiz no Brooklyn. O casamento durou Language Not Registered for Generation Anus, até a morte de Amy em Language Not Registered for Generation. Após o fim da guerra, Coel retornou a Nova York e abriu um escritório de advocacia em Manhattan. Rapidamente, ele construiu uma carteira de clientes que incluía grandes nomes, como a lenda do beisebol Willie Mays. Ele ganhava entre US Dollars Language Not Registered for Generation e US Dollars Language Not Registered for Generation por ano, uma renda considerável para a época. Mas algo já se formava dentro dele. Mesmo enquanto exercia a advocacia, sentia-se preso, não gostava daquilo. Andava de um lado para o outro no escritório, fingindo discursar para júris ou narrar jogos esportivos fictícios. Os amigos achavam estranho. Ele achava necessário. Certa vez, disse a um jornalista que lhe faltava mediocridade suficiente para sobreviver na profissão. Precisava de algo mais impactante, algo público. E o rádio esportivo lhe proporcionou isso. Em Language Not Registered for Generation, Howard Cosell teve sua primeira grande oportunidade. Hal Neal, da rádio ABC, o convidou para apresentar um pequeno programa na WABC, em Nova York. A ideia era simples. Crianças da Little League entrevistariam jogadores da Major League Baseball. Coel aceitou, mesmo sem receber pagamento. Ele continuou trabalhando como advogado durante o dia e fazia o programa de rádio nas horas vagas. Por quase 3 anos, não ganhou 1 centavo com isso, mas não se importava. Enxergava como uma porta de entrada. O programa era leve e descontraído, mas Cole começou a aprender algo mais profundo. Um momento se destacou. O jogador de beisebol Hank Bauer, do Yankees, criticou casualmente seu técnico, Casey Stengel, ao vivo. Esse pequeno deslize virou manchete. Cosell percebeu o poder de uma conversa genuína e espontânea. Ele compreendeu que, se você simplesmente deixa as pessoas falarem, elas frequentemente revelam a verdade. Essa ideia o marcou. Mais tarde, o presidente da ABC, Robert Pauley, desafiou Cosell a encontrar um patrocinador para um novo segmento esportivo. Cosell aceitou o desafio de frente. Ele conseguiu o patrocinador e lançou o programa Speaking of Sports. Esse programa acabaria sendo exibido por décadas. A garra e o instinto aguçado de Cosell estavam dando frutos. Ele não era mais apenas um apresentador. Estava começando a moldar a maneira como as histórias esportivas eram contadas. Em Language Not Registered for Generation, Coel decidiu que não queria mais se manter na zona de conforto. Passou de entrevistas leves para a reportagem esportiva em tempo integral na rádio ABC. A maioria dos comentaristas esportivos da época era gentil. Faziam perguntas fáceis e evitavam qualquer coisa muito pessoal ou controversa. Mas Coel chegou com tudo. Em uma de suas primeiras entrevistas, perguntou sem rodeios a um jogador se seus companheiros de equipe evitavam passar a bola para ele porque ele chutava demais. As pessoas não estavam acostumadas com isso. Ele insistia.
Escutava atentamente cada resposta e sempre fazia perguntas adicionais se achasse que algo estava sendo omitido. Alguns detestavam esse estilo, outros o respeitavam. Atletas como Tommy Smith, que fez a saudação do poder negro nas Olimpíadas de Language Not Registered for Generation, escolheram Cosell para entrevistas porque confiavam nele. Sabiam que ele os deixaria falar livremente e levaria suas opiniões a sério. Essa confiança era fundamental. Com o tempo, Cosell ficou conhecido por uma coisa: ele dizia a verdade. Não agia como um animador de torcida. Não estava lá para bajular atletas ou proteger a imagem de ninguém. Denunciava comportamentos inadequados. Criticava desempenhos ruins. Falava sobre raça, política e guerra. Mesmo quando lhe diziam para se ater aos esportes, alguns fãs o adoravam, outros o detestavam. Mas ninguém o ignorava. Era considerado o homem mais odiado do esporte e também a consciência da transmissão esportiva americana. Sua voz, com ritmo preciso e tom claro, tornou-se inesquecível. Sua frase, "Aqui é Howard Cosell falando a verdade nua e crua", ficou gravada na mente das pessoas. Depois, houve sua ligação com Muhammad Ali. Em Language Not Registered for Generation, o mundo o conhecia como Cassius Clay. Mas quando ele revelou que seu novo nome era Muhammad Ali, a maioria das pessoas se recusou a aceitá-lo. Os jornais continuavam a chamá-lo de Clay. Os apresentadores de TV evitavam dizer Ali. A reação negativa foi imediata e brutal. Mas houve um homem que se levantou e pronunciou o nome em alto e bom som: Howard Cosell. Na televisão nacional, Cosell o chamou de Muhammad Ali. Ele não se importava com a raiva de milhões. Não se importava com a enxurrada de mensagens de ódio que chegavam à sua caixa de correio. Ele acreditava que ele tinha o direito de ser quem era, e Cosell não ia recuar. Ele sabia o que significava ser um forasteiro, um garoto judeu do Brooklyn, que havia sofrido bullying por causa de sua origem. Cosell entendia o preconceito. Foi por isso que ele apoiou Ali. Mesmo quando isso colocou sua própria carreira em risco, ele disse: "É o nome dele, e eu o chamarei como ele quiser." Essa única decisão mudou tudo. Não se tratava apenas de boxe. Tratava-se de identidade, respeito e coragem. A partir daquele momento, Ali e Cosell foram unidos por algo mais profundo que o esporte. Então, chegou Language Not Registered for Generation. A Guerra do Vietnã estava em pleno andamento. Milhares de jovens estavam sendo recrutados. Muhammad Ali disse não. Ele se recusou a lutar em uma guerra na qual não acreditava. Disse que isso ia contra sua fé e que não mataria pessoas que nunca lhe fizeram mal. A punição foi imediata. Ele perdeu sua licença de boxeador. Foi banido dos ringues. Retiraram-lhe o título. A maior parte da mídia se voltou contra ele. Chamaram-no de covarde, de traidor. Mas Cosell não se deixou abalar. Foi à televisão e chamou as ações do governo de desumanas e ilegais. Disse que era errado punir Ali por suas crenças. Patrocinadores ameaçaram retirar seus anúncios. As emissoras o aconselharam a ficar calado, mas Cosell não hesitou. Disse o que ninguém mais diria. Ele enxergou o duplo padrão. Os ricos brancos que se recusavam a servir no exército ficavam impunes. Mas Ali, jovem, negro e ousado, foi usado como exemplo. Cosell deixou isso bem claro. E mais uma vez, as mensagens de ódio voltaram, mas desta vez só fortaleceram a amizade deles. Eles não eram mais apenas um comentarista e um boxeador. Eram dois homens enfrentando uma tempestade. E havia a magia que criavam na tela. Por quase Language Not Registered for Generation anos, Ali e Cosell iluminaram as telas da TV.
Suas entrevistas pareciam lutas de boxe. Ellie zombava da peruca de Coel, ria de suas palavras difíceis e prometia nocauteá-lo só por diversão. Coel revirava os olhos, respondia com sarcasmo e desafiava Ali em tudo. Eles discutiam, riam, provocavam um ao outro e mantinham a plateia cativada o tempo todo. Era mais do que entretenimento, era uma conversa entre iguais, brutalmente honesta, mas sempre respeitosa. Certa vez, Ali gritou: "Toda vez que você abre a boca, deveria ser preso por poluição do ar." Coel respondeu: "Você ainda estaria na pobreza se eu não tivesse te criado." Era ousado, engraçado, cru, mas por trás das piadas, eles se admiravam. Eles confiavam um no outro. Sabiam que as câmeras não podiam fingir aquele tipo de vínculo. Quando Ellie foi banido do boxe e quase esquecido pelo mundo, Coel não o esqueceu. Enquanto outros lhe viravam as costas, Coel abriu as portas de seu estúdio. Ele continuou convidando Ali para participar de seus programas. Eles conversaram sobre sua fé, sua decisão de ficar fora da guerra, seus sonhos, seus medos. Em uma entrevista no Astrodome de Houston, era possível ver o suor no rosto de Ellie após um treino pesado. Mas Coel não perguntou sobre a luta. Ele perguntou sobre o homem, e as pessoas ouviram. Ali não era mais um vilão. Ele era um ser humano, e Coel ajudou a tornar isso possível. Então, chegou a noite de Language Not Registered for Generation. Joe Frazier estava no ringue com George Foreman. Milhões assistiam. Round após round, Frazier caía na lona, e a voz de Cosell ecoou pelas TVs do mundo todo. 3 palavras simples, gritadas 3 vezes. Frazier caiu, Frazier caiu, Frazier caiu. Era pura emoção, era incredulidade, e se tornou a narração mais famosa da história do boxe. As pessoas ainda citam essa frase, ainda riem dela e ainda a sentem. Naquela noite, Coel não apenas narrou uma luta. Ele capturou um momento no tempo. Um momento que provou que o esporte não se resume a quem vence. Trata-se do que sentimos ao assisti-lo, e ninguém nos fez sentir como Coel fez. Ali diria mais tarde que Coel lhe deu voz quando ninguém mais o ouvia. Coel disse certa vez que Ali o ajudou a se tornar mais do que apenas um comentarista. Ele se tornou parte da história. Juntos, eles impulsionaram os Estados Unidos a confrontar questões de raça, religião, guerra e identidade. Não com raiva, mas com palavras, com dignidade e com coragem. Em Language Not Registered for Generation, o executivo da ABC, Arledge, tomou uma decisão que mudaria a televisão americana para sempre. Ele contratou Howard Cosell para fazer parte da nova equipe de transmissão do Monday Night Football. Foi uma aposta arriscada. Cosell não era um ex-jogador de futebol americano. Ele nem sequer era um comentarista esportivo tradicional. Era barulhento, opinativo e tinha uma voz que exigia atenção. Arledge não queria comentários insossos. Ele queria faíscas, e foi exatamente isso que Cassell trouxe. A NFL não ficou satisfeita. Durante anos, a liga insistiu em aprovar quem se sentava na cabine de transmissão. Arledge disse não. Ele se manteve firme, recusando-se a deixar a liga controlar seu time, e valeu a pena. A audiência subiu. Language Not Registered for Generation % naquela primeira temporada. Os telespectadores ficaram viciados não apenas no futebol americano, mas também no programa que o acompanhava. No ano seguinte, em Language Not Registered for Generation, Arledge fez outra jogada ousada. Ele substituiu o respeitado comentarista Keith Jackson por Frank Gifford. Gifford nunca havia narrado jogos antes, mas era uma estrela do futebol americano com uma presença calma e cativante. Arledge não buscava experiência. Ele estava montando um trio. Coel trazia o drama. Don Meredith adicionava humor.
E agora, G. Ford os equilibraria. Deu certo. A audiência disparou novamente. A ABC cobrava dólares americanos, Language Not Registered for Generation, por um único minuto de comercial durante a partida. Uma quantia enorme para a época. Esse trio não apenas mudou a cobertura do futebol americano, eles redefiniram o que o esporte ao vivo poderia ser na televisão. Eles não eram apenas narradores, eles faziam parte do programa. O que prendia a atenção do público não eram apenas os jogos, mas sim a química entre Coel e Meredith. O tom incisivo de Coel e o humor descontraído de Meredith criavam uma tensão impossível de ignorar. Eles discutiam ao vivo, provocavam um ao outro. Certa vez, em Language Not Registered for Generation, ambos foram suspeitos de estarem um pouco embriagados durante uma transmissão ao vivo. O público não se importou, adorou. As pessoas começaram a escolher lados, Time Coel ou Time Meredith. Bares e salas de estar fervilhavam com debates, e Arlage os incentivava. Ele sabia que conflito rendia boa televisão. O programa não parecia roteirizado, parecia real, e isso o tornou inesquecível. Cassell também tinha uma voz que transformava momentos simples em eventos. Uma frase em particular se tornou icônica. Ele conseguia ir até o fim. Era dramático, era lento, era puro Cassell. Ele não apenas descrevia a ação, ele a transformava em uma história. Às vezes, ele até contava detalhes pessoais sobre a vida de um jogador antes de proferir a frase. Não era apenas um touchdown, era um triunfo. A frase se tornou tão popular que outros comentaristas começaram a copiá-la. Chris Burr a incorporou ao seu repertório na ESPN. Hoje, a frase ainda aparece em vídeos de melhores momentos e esquetes de comédia. Não era apenas um bordão. Era um símbolo de como Cosell trazia entretenimento para a cabine de transmissão. Mas Cosell não era amado por todos. Sua rixa pública com o colunista esportivo Dick Young se tornou lendária. Young o insultava publicamente, chamando-o de Howie, o farsante, e até tentou sabotar suas entrevistas, gritando obscenidades durante as gravações. Era pessoal, era barulhento e simbólico. Young representava o velho mundo dos jornais. Coel era o rosto da televisão. Eles não estavam apenas brigando entre si, estavam lutando pelo futuro da mídia esportiva. Coel respondeu com a mesma intensidade, chamando Young de analfabeto cultural de direita. A guerra de palavras entre eles se desenrolou em colunas, no ar e até mesmo nos vestiários. Não era apenas uma questão de ego. Era um choque entre dois mundos que estavam rapidamente seguindo rumos opostos. Coel também teve atritos com outros comentaristas. Um deles era Chris Economaki, uma lenda na cobertura de automobilismo. Economaki chegou a dizer que Coel tinha o maior ego que já vira. O conflito entre eles não era sobre audiência, mas sim pessoal. Coel guardava rancor. Depois que Economaki cometia um pequeno erro durante uma entrevista, Coel o mencionava repetidamente. Até mesmo uma simples apresentação em uma festa de Natal o irritava. Ele não esquecia ofensas, por menores que fossem, e as pessoas ao seu redor percebiam. Trabalhar com Coel podia ser exaustivo, mas sua presença sempre atraía a atenção. Essa mistura de genialidade e conflito tornou-se parte de seu mistério. Outro crítico famoso foi Jimmy Cannon. Ele atacou Cosell na imprensa, zombando de sua peruca e da mudança de seu nome de Cohen para Coel. Cannon não atacou apenas o locutor. Ele questionou o próprio homem, chamou Cosell de falso, dizendo que ele era pura atuação. Chegou a brincar que, se Cosell fosse um esporte, seria o roller derby. A ofensa pegou. A aparência e a voz de Cosell o tornaram alvo de paródias. Mas isso não o deteve. Na verdade, o tornou ainda mais famoso.
As críticas alimentaram sua lenda. Ele era controverso, era combativo e não se importava. Aliás, Coel criticou abertamente a tendência de contratar ex-atletas como comentaristas. Ele chamou isso de joocracia. Acreditava que o trabalho deveria ser dado a pessoas que se prepararam para isso, não apenas a quem jogou. Isso o colocou em desacordo com colegas como G. Ford e Meredith. Ele não escondeu sua opinião. Disse que os ex-jogadores não tinham perspicácia nem profundidade. Era uma posição arriscada. Os telespectadores gostavam de ver rostos familiares, mas Cosell manteve-se firme em sua opinião. Ele acreditava que os comentários esportivos deveriam ser ponderados e bem fundamentados, e não apenas uma conversa informal. Suas críticas geraram um verdadeiro debate sobre o que a transmissão esportiva deveria ser. Ele não conquistou muitos amigos com essa postura, mas fez as pessoas refletirem. Howard Castle era barulhento, orgulhoso e muitas vezes exagerado na televisão. Mas, nos bastidores, era um homem tranquilo que não gostava de ir a lugar nenhum sem sua esposa, Amy. Seu nome verdadeiro era Mary Edith Abrams. Eles se casaram em Language Not Registered for Generation e permaneceram juntos por Language Not Registered for Generation anos. Howard disse certa vez a um repórter: "Eu não atravessaria nem a ponte triboral sem a Amy." E ele falava sério. Amy o seguia para todos os lugares. Jogos, eventos, entrevistas. As pessoas do meio artístico sabiam o quão próximos eles eram. Até mesmo suas filhas disseram que ele não conseguia funcionar sem ela. Ela lhe dava equilíbrio. Depois que ela faleceu em Language Not Registered for Generation, tudo mudou. Sua saúde piorou. Seu ânimo se apagou. Em menos de 1 ano, ele passou por uma cirurgia para remover um tumor. 2 anos depois, ele deixou a televisão definitivamente. As pessoas que só conheciam a versão durona de Cosell na TV ficaram chocadas ao ver o quão devastado ele estava sem ela. Esse lado dele, o amor silencioso e a dependência, sempre estiveram escondidos por trás do barulho. Em casa, Howard não era nada parecido com o homem que as pessoas viam na tela. Os gritos, as discussões, a fala rápida, tudo isso fazia parte do trabalho. Em particular, ele era calmo, era gentil. Ele tinha 2 filhas, Jill e Hillary, e adorava ler poesias de Keats e Shelley para elas. Durante as caminhadas, recitava versos baixinho. Ele jogava cartas com os vizinhos. Raramente levantava a voz. Amy o mantinha com os pés no chão. Ela era a única pessoa que conseguia acalmá-lo quando ele ficava muito exaltado. Hillary disse certa vez que ele não conseguia viver sem ela, e isso era evidente. Ele também era sempre mais carinhoso com os netos. Nunca foi de gritar em casa. Em vez disso, era atencioso, humilde e profundamente apegado à família. Essa versão de Howard era real, mas a maioria das pessoas nunca a viu. Enquanto construía sua carreira, Coel começou a beber. O Monday Night Football trouxe fama e estresse, e às vezes, vodka demais. Em Language Not Registered for Generation de novembro de Language Not Registered for Generation, na gélida Filadélfia, ele bebeu vários martinis antes de entrar no ar. Durante a transmissão ao vivo, ele pronunciou a palavra Filadélfia de forma arrastada e a chamou de Fulúfia, uma expressão pejorativa para alguém que se refere a Filadélfia. Em seguida, vomitou bem nas botas de cowboy de Don Meredith. Ele teve que sair da cabine de transmissão. Os telespectadores ficaram chocados, mas não foi a única vez. Pessoas da ABC disseram que ele frequentemente bebia antes, durante e depois dos programas. Em Language Not Registered for Generation, durante os playoffs de beisebol, Al Michaels se cansou. Ele disse na cara de Coel: "Você está arruinando a transmissão dos Queixan." Isso se tornou um problema sério. A emissora não sabia o que fazer. A audiência ainda era alta, mas o comportamento de Coel o tornava imprevisível.
Seu hábito de beber se tornou parte de seu legado. Algo que os fãs lembram tão claramente quanto sua voz. Por trás de toda a confiança, Cosell era inseguro. No fundo, ele tinha medo de que as pessoas não gostassem dele. Esse medo o impulsionava. Ele brigava com os colegas de apresentação, desafiava os árbitros e discutia com os executivos. Mas nem sempre se tratava da verdade. Às vezes, era sobre provar que ele pertencia àquele lugar. Certa vez, ele disse que apenas Frank Sinatra recebia mais críticas negativas do que ele. Constantemente perguntava aos produtores se outros estavam se voltando contra ele. Temia ser substituído. As opiniões ousadas e as palavras afiadas eram muitas vezes um escudo. Ele precisava ser visto, precisava ser respeitado, e quando não era, isso o magoava profundamente. As pessoas o consideravam arrogante, mas muitos de seus rompantes vinham do medo, não do orgulho. Um dos momentos mais inesquecíveis de Cosell aconteceu em Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation. Durante o último minuto de um jogo de futebol americano entre os Dolphins e os Patriots, ele recebeu a notícia de que John Lennon havia sido baleado e morto em frente ao seu apartamento em Nova York. Cosell hesitou. Ele não queria dizer isso no ar. Seu colega apresentador, Frank G. Ford, disse que ele precisava. Então, Cosell entrou ao vivo. Ele disse a milhões de telespectadores: "Isto é apenas um jogo de futebol americano, uma tragédia indescritível, confirmada para nós pela ABC News. John Lennon, baleado 2 vezes nas costas, morto ao chegar ao local." Depois disso, tudo ficou em silêncio. As pessoas ficaram paralisadas em suas casas. Ninguém esperava ouvir esse tipo de notícia durante um jogo, mas foi um momento que mostrou o poder da televisão. Cosell não era apenas um comentário, mas o que as pessoas mais se lembram daquela noite não tinha nada a ver com touchdowns ou placares finais. Enquanto o wide receiver do Washington, Alvin Garrett, driblava os defensores, Howard Cosell fez um comentário que acabaria com sua carreira. Ele disse: "Aquele macaquinho se solta, não é?" Em apenas 6 palavras, Cosell provocou uma tempestade nacional. Os telespectadores ficaram atônitos. Os telefones da ABC não paravam de tocar com reclamações. Na manhã seguinte, jornais e programas de entrevistas estavam massacrando o momento. Cosell, um gigante na transmissão esportiva por décadas, de repente se viu no centro de uma das maiores controvérsias da história da televisão. O reverendo Joseph Lowery, presidente da Conferência de Liderança Cristã do Sul, esse CLC, não hesitou em reagir. Ele exigiu um pedido público de desculpas. E não parou por aí. Enviou telegramas aos executivos da ABC exigindo que tomassem providências. Lowery aproveitou o momento para destacar uma questão mais ampla. Ele apontou o contraste entre o número de atletas negros em campo e a quase total ausência de vozes negras na cabine de transmissão. A reação negativa se espalhou rapidamente. Programas de rádio, editoriais de jornais e debates acalorados explodiram na discussão. A exigência pela demissão de Cosell aumentava a cada hora que passava. Cosell tentou minimizar os danos. Inicialmente, alegou que não havia dito macaco pequeno. Disse que apenas comentou que Garrett se movia como um e que isso era um elogio à sua agilidade. A ABC tentou defendê-lo, afirmando que ele não estava se referindo à aparência de Garrett, mas sim à sua rapidez. Mas as gravações não mentiram. Jornalistas reproduziram as imagens e confirmaram o que os telespectadores tinham ouvido. Cosell havia dito exatamente as palavras que estavam sendo negadas. Isso só piorou a situação. Em vez de acabar com a controvérsia, as negativas a transformaram em um escândalo. A credibilidade de Cosell, antes inabalável, começou a ruir. Sob pressão, Cosell se defendeu. Ele disse: "Macaquinho era uma expressão que ele usava há anos, sem qualquer conotação racial.
Ele citou transmissões anteriores, incluindo um jogo de Language Not Registered for Generation, em que chamou o jogador branco Mike Adam de macacozinho. Em Language Not Registered for Generation, ele usou o mesmo termo para Glenn Ward, outro atleta branco. Ele chegou a dizer que o usava carinhosamente com seus netos. Os apoiadores argumentaram que o histórico de Coel importava. Ele sempre se manifestou a favor dos direitos civis. Ele defendeu Muhammad Ali quando poucos o fizeram. Mas nada disso pareceu importar. O contexto foi rapidamente soterrado pela indignação. Então veio a surpresa. Alguns dos maiores defensores de Coel eram atletas negros e líderes dos direitos civis. Jesse Jackson o apoiou publicamente. Muhammad Ali esteve ao seu lado. E o próprio Alvin Garrett, o homem que Cosell descrevia, disse que não achou o comentário ofensivo. Garrett explicou: "Eu gostava do Howard Coel. Não achei que fosse uma declaração depreciativa, mas a opinião pública já havia mudado. A mídia havia enquadrado a história como um insulto racial, e essa versão pegou." Mesmo com todo o apoio, Cosell não conseguiu escapar da tempestade. A controvérsia ganhou vida própria, sem se importar com amizades passadas ou boas intenções. Ao final da temporada de Language Not Registered for Generation, Coel estava fora. 13 anos depois de ajudar a reinventar o Monday Night Football, ele se afastou. Ele descreveu a experiência como emocionalmente desgastante. Não foi apenas o escândalo que o debilitou, ele estava desiludido com os rumos que o futebol americano e a televisão estavam tomando. Sua saída marcou o fim de uma era. Coel já havia sido uma voz destemida, que não tinha medo de desafiar atletas, treinadores e até mesmo as próprias ligas. Uma única frase pôs fim a tudo. Embora tenha continuado no rádio até Language Not Registered for Generation, sua presença na TV nunca mais foi a mesma. Sua vida pessoal logo começou a desmoronar. Em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, foi diagnosticado com câncer. Os médicos encontraram um tumor em seu peito e ele foi submetido a uma cirurgia em junho daquele ano. Ao mesmo tempo, ele lidava com a morte de sua esposa, Amy, que havia sido sua companheira e porto seguro. Cosell tentou se manter ativo no rádio, mas era evidente que sua saúde estava debilitada. Em Language Not Registered for Generation, aposentou-se definitivamente. Passou seus últimos anos lutando não apenas contra o câncer, mas também contra uma doença cardíaca, doença de Parkinson e vários AVCs menores. Entrevistas da época mostram um homem cheio de arrependimento. Ele sentia que havia sido afastado antes de concluir o trabalho que começara. A mesma voz que outrora moldara a forma como os Estados Unidos viam o esporte havia se calado. O mundo mal notou. Em Language Not Registered for Generation, de abril de Language Not Registered for Generation, Howard Cosell faleceu em Nova York, aos Language Not Registered for Generation anos. A causa foi uma embolia cardíaca. A notícia de sua morte gerou reações diversas. Alguns o chamaram de lenda e pioneiro, um homem que tornou a transmissão esportiva mais inteligente e ousada. Outros se lembravam apenas das controvérsias, da arrogância e da queda final. Houve obituários elogiosos e críticas ácidas. Alguns fãs lamentaram, outros deram de ombros. Seu legado foi para sempre alterado por aquela noite de Language Not Registered for Generation. Mesmo assim, o mundo não se esqueceu de suas contribuições. Em Language Not Registered for Generation, que de 2 anos antes de sua morte, a revista TV Guide o nomeou o melhor comentarista esportivo de todos os tempos. Naquele mesmo ano, ele entrou para o Hall da Fama Internacional do Esporte Judaico. Em Language Not Registered for Generation, ele foi introduzido no Hall da Fama da televisão, embora estivesse doente demais para comparecer.
Outras homenagens se seguiram. Em Language Not Registered for Generation, recebeu um Emmy esportivo póstumo por sua trajetória. Também foi incluído no Hall da Fama dos Narradores Esportivos Americanos e, posteriormente, no Hall da Fama Internacional do Boxe. Esses prêmios foram o reconhecimento final de que, apesar do escândalo, Cosell havia mudado o esporte para sempre.